Cumprimento a igreja na paz do Senhor Jesus. Eu te convido nesta hora a você abaixar sua fronte. Nós vamos ouvir o prelúdio. Porque estás debaixo da graça e não debaixo da lei. O pecado não mais terá domínio sobre vós, sobre vós. Considerar os mortos ao pecado e vivos para Deus. Porque estás debaixo da graça e não debaixo da lei. O pecado não mais terá domínio sobre vós, sobre vós. Considerar os mortos ao pecado e vivos para Deus. Considerar os mortos ao pecado e vivos para Deus. Vivos para Oremos. Senhor nosso Deus, amado Pai, graça nós te damos, ó Deus, por esta tarde, Deus, estarmos reunidos na Tua presença. Queremos, no nome do Senhor Jesus Cristo, agradecer ao Senhor, Pai, por mais uma semana de bênçãos, semana de cuidado, semana de provisão, livramento e sustento. Obrigado, Pai. Nesta hora, Senhor, nós convidamos o Teu doce e amado Espírito Santo para que esteja conosco, Pai, porque, Senhor, a Tua palavra diz, Pai, que este é o momento que nós nos reunimos para cultuar o Teu santo nome. Abençoa, Deus, cada vida, Senhor, entra em cada lar, Senhor, traz o nosso coração e a nossa mente, Pai, voltada para Ti nesta hora, para que nós possamos, Pai, refletir na Tua palavra. Desde já nós agradecemos, Te bendizemos e acolhemos o Teu Espírito Santo, Pai, em nome de Jesus. Amém? Eu convido os irmãos a estarem abrindo as vossas Bíblias no livro de Isaías, capítulo 38. Nós vamos fazer a leitura do versículo 1 ao versículo 8. Esse texto tem como tema a doença de Ezequias e a sua cura maravilhosa. Amém? Então nós vamos fazer a leitura. Naqueles dias, Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal. Veio ter com ele o profeta Isaías, filho de Amós, e lhe disse: Assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Então virou Ezequias o rosto para a parede e orou ao Senhor, e disse: Lembra-te, Senhor, peço-te, de que andeis diante de ti com fidelidade, com inteireza de coração, e fiz o que era reto aos teus olhos. E chorou muitíssimo. Então veio a palavra do Senhor a Isaías, dizendo: Vai e dize a Ezequias: Assim diz o Senhor, o Deus de Davi, teu pai: Ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas. Acrescentarei, pois, aos teus dias 15 anos. Livrar-te-ei-te das mãos do rei da Assíria, a ti e a esta cidade, e defenderei esta cidade. Ser-te-á isto da parte do Senhor, como sinal de que o Senhor cumprirá esta palavra que falou. Eis que farei retroceder 10 graus a sombra lançada pelo sol declinante no relógio de Acás. Assim retrocedeu o sol os 10 graus que já havia declinado. Amém? Essa é a palavra que o Senhor nos deu para a abertura deste culto nesta noite. Nós vamos meditar de forma bem rápida, bem simples, o que o Senhor quer falar conosco nesta noite, né? Aqui a palavra diz que o profeta Isaías foi ter, com Ezequias. Nos colocamos aqui na posição de profeta. Como nós sabemos como foi difícil, para o profeta Isaías levar uma mensagem,
para Ezequias, né? E nós nos colocamos no lugar dele nos dias de hoje, que ser profeta, irmãos, tem que ser na direção do Senhor, porque muitas vezes a mensagem que nós vamos passar é mensagem dura, né? E o profeta Isaías, ele não se acovardou da mensagem que Deus havia dado, né? E assim nós temos que ser como profeta, falar aquilo que Deus manda, aquilo que Deus nos orienta, ainda que muitas vezes vai contrário àquilo que a pessoa quer ouvir. Mas o profeta de Deus, ele fala aquilo que Deus manda. E para Isaías foi difícil ele chegar até Ezequias, né? Ele diz assim aqui: põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Agora nós nos colocamos aqui no lugar de Ezequias, uma palavra onde Deus ali havia decretado que ele iria morrer, né? Que a sentença dele era a morte. E aí o profeta veio para exortar, para que ele pudesse colocar a casa em ordem, né? Muitas vezes nós aqui no lugar de Ezequias, né? Nós não queremos ouvir aquilo que o profeta tem para falar para nós, né? Muitas vezes nós queremos receber aquilo que é de bom grado, aquilo que agrada os nossos ouvidos de ouvir, né? E a palavra aqui nos exorta o que? A dar ouvido ao profeta. Seja ele quem for, nós temos que ouvir o profeta. Nós temos que julgar a profecia diante da palavra, mas nunca recusar aquilo que o profeta fala, né? A palavra de Deus diz assim, lá em 2 Crônicas 20:20: crede no Senhor vosso Deus, e estareis seguros, e credes nos seus profetas, e prosperarei. Muitas vezes a prosperidade nossa não acontece porque nós rejeitamos a palavra do profeta. Deus, ele pode falar de duas formas comigo e com você. Ele pode falar baseado na palavra dele, né, num culto diante da palavra, e ele pode falar de maneira única, né? Às vezes nós não queremos ouvir a profecia que Deus tem para falar para nós, individual, né? Muitas vezes nós rejeitamos a palavra do profeta quando Deus fala de forma individual, mas Deus pode usar o profeta para falar comigo e com você de forma individual. E aqui, né, o que fez o Ezequias? Ele acolheu a palavra que Isaías veio falar para ele, né? Ele acolheu a profecia. No versículo 2 diz assim: então virou Ezequias o rosto para a parede e orou ao Senhor, né? E disse no versículo 3: lembra-te, Senhor, peço-te que andei diante de ti com fidelidade e com inteireza de coração, e fiz o que era reto aos teus olhos, e chorou muitíssimo, né? O Senhor fala para mim nesta noite e para você, que não importa a sentença que está dada sobre a nossa vida, não importa a dificuldade que nós estamos atravessando, não importa, né, o grau que nós estamos diante das nossas circunstâncias ali, nas dificuldades, sempre há possibilidade de mudança, né? O profeta aqui, Isaías, quando ele exortou aqui Ezequias, o que Ezequias fez? Foi para a oração, né? E muitas vezes nós desistimos da nossa causa, desistimos da nossa família, desistimos de lutar por aquilo que Deus prometeu na vida da gente, porque nós não queremos pagar o preço da oração, né? E essa palavra vem nos exortar o quê? Que nós temos que orar. Palavra de Deus, pedir, palavra de Deus diz: pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, e batei e abrir-se-vos-á. O problema é que muitas vezes nós, como cristãos, nós achamos que orando uma vez só, Deus vai responder. Deus pode responder numa só oração que você fizer, mas muitas vezes Deus quer tratar conosco. Deus quer fazer de nós, né, pessoas perseverantes, pessoas que perseveram na palavra, que creiam, e muitas vezes a nossa oração vai demorar muito tempo para ser respondida, né? Glória a Deus aqui, que a palavra de Deus diz aqui no versículo, que o profeta Ezequias, ele voltou, conforme diz por orientação do Senhor. Aí a palavra diz assim: ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas, acrescentarei, pois, aos teus dias 15 anos. Ou seja, a oração, né? O quebrantamento que Ezequias teve perante o Senhor foi ouvido, né? E o Senhor fala para nós que nossa lágrima não é em vão, né? O nosso choro não é em vão, a nossa oração não é em vão. Deus, ele ouve a nossa oração, ele seca as nossas lágrimas. No momento oportuno haverá resposta para mim e para você. Então o Senhor fala para que nós não desistamos em meio às nossas aflições, né, ao nosso deserto, seja lá um problema na família, um problema no casamento, na vida financeira, na vida profissional, na saúde. Talvez você tenha recebido a última palavra do médico, que não há mais jeito, mas aqui diz que a última palavra vem do Senhor. Quando nós oramos, nos humilhamos na presença do Senhor, o Senhor, ele julga a nossa causa, ele entra com livramento. Versículo 6 diz assim, livrar-te-eis das mãos do rei da Síria, a ti e esta cidade, e defenderei esta cidade. Ou seja, o Senhor fez muito mais do que Ezequias clamou, né? Ezequias tinha clamado para o Senhor dar cura para ele. Aí o Senhor aqui no texto fala que ele não somente deu a cura, mas Deus deu livramento para ele, né, do rei da Síria, a ele e a toda a cidade.
né? E aí diz aqui no versículo 7, ser-te-á isto parte do Senhor, como sinal de que o Senhor cumprirá esta palavra que falou. Ou seja, Deus mandou um sinal para ele, que a resposta da oração dele havia chegado, né? Que Deus ia cumprir aquilo que ele prometeu na palavra. E conosco não é diferente, igreja, o Senhor está sempre dando um sinal. O problema é que muitas vezes nós estamos tão aflitos, tão mergulhados nas dificuldades, que nós não conseguimos enxergar aquilo que Deus está fazendo ou falando para nós, né? Então que nós possamos guardar esta palavra, que para toda dificuldade há uma resposta. Nós vamos orar neste momento, agradecer a Deus, né? Porque Deus ele fala conosco, né? E a palavra de Deus diz lá em Tiago 5,16, a oração de um justo pode muito em seus efeitos. Não cesse de orar, né? Não cesse de pedir, porque o socorro virá. Amém? Oremos pela palavra. Senhor nosso Deus e amado Pai, muito obrigado, Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, pela palavra, Pai. O Senhor nos exorta, Senhor, a crer nos profetas, a ouvir, Pai, a voz do profeta, a acolher, Pai, a profecia, Pai. No nome do Senhor Jesus Cristo, abra os nossos ouvidos espirituais. Muitas vezes, Senhor, o Senhor tem mandado o profeta falar conosco, e muitas vezes nós temos recusado a boca do a palavra do profeta. Nos ajuda, Senhor, a acolher no nosso coração, Senhor, a palavra que o Senhor tem mandado para nós. Senhor, que nós venhamos, ó Pai, agir como Ezequias, que em meio à dificuldade, em meio à aflição, em meio ao desespero, Pai, ele orou ao Senhor, ele se quebrantou diante do Senhor, ele clamou, Pai, para que o Senhor viesse ter misericórdia da vida dele, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, que cada oração que nós fizermos na Tua presença, com o nosso coração quebrantado, Senhor, o Senhor receba no Teu altar e cumpra, Senhor, no tempo determinado do Senhor, a promessa sobre a nossa vida, Pai. Muito obrigado, Senhor. O Senhor nos dá a convicção, Senhor, nesta palavra, que o Senhor ouve a nossa oração, conforme diz aqui, ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas. Assim é com a tua igreja, assim é com os teus servos, ó Pai, que tem clamado e buscado a ti, Senhor, a resposta. Nós estamos crendo, Pai, recebemos pela fé, Pai, conforme diz lá, Senhor, em Hebreus 11:1, que a fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção dos fatos que não se vê. Muito obrigado, Deus, nós recebemos, Pai, cada, Senhor, clamor, Senhor, pela fé, e sabemos, ó Deus, que no tempo oportuno será concretizado na nossa vida, Pai, em nome de Jesus, amém. Graças a Deus. Assim como o pecado reinou na morte, também a graça nasce pela justiça para a vida eterna, Jesus Cristo nosso Senhor. Para que, assim como o pecado A paz do Senhor, igreja. Hoje, dando sequência
às pregações anteriores, nós vamos falar do propósito do Evangelho com a vida do ser humano, para com a vida da humanidade. O que o Evangelho realmente representa nas nossas vidas, qual é a sua verdadeira intenção para conosco, o que Deus tem, qual a intenção de Deus para conosco, para cada um de nós. Bem, hoje nós vamos ver apenas a parte primordial, a parte primeira, a parte essencial do Evangelho. Nos próximos cultos iremos trabalhar outras questões do Evangelho, as implicações dele nas nossas vidas também. Mas hoje nós vamos descobrir por que o Evangelho de Cristo foi nos entregue, por que nós fomos chamados. Amém? Mas antes vamos orar, vamos falar com Deus. Senhor nosso Deus, Pai querido, nós aqui estamos nesse dia de hoje, sedentos pela Tua Palavra. Fala aos nossos corações, mostra-nos qual é a Sua vontade. Queremos cumprir Teu desejo para com a nossa vida. Ajuda-nos a nos encontrar, a saber qual é o nosso propósito aqui nesta terra. Oramos assim, em nome de Jesus. Amém. Bem, queridos? Bom, a primeira coisa que nós precisamos saber é sobre esse relacionamento do homem com Deus. Quem é o homem? O homem, ele foi criado por Deus, a sua imagem, a sua semelhança, e para que o homem tivesse um relacionamento com Deus. Da mesma forma que muitas famílias, pais e mães têm filhos, né, qual é o desejo desses pais? É criar uma criança para poder amá-lo, para poder educá-lo, ensiná-lo, estar ali juntinho com ele, não é verdade? Veja, o cidadão lá está com 40 anos e a mãe dele, né? Ai, meu filhinho, ai, como eu te amo, e aquelas coisarada toda, né? Porque é o amor que está envolvido aí no relacionamento. E Deus cria o homem para poder amá-lo também, para poder cuidar dele, ensiná-lo, torná-lo sábio, fazer com que o homem aprendesse coisas incríveis. Mas no processo aí, essa intimidade do homem com Deus, ela foi cortada por conta do pecado. Essa natureza original do homem, que tinha essa capacidade de conversar com Deus, estar junto de Deus, amar a Deus, entender os desígnios de Deus na sua vida, isso foi corrompido por conta do pecado. E nós, de tabela, não é? Nós herdamos essa natureza adâmica corrompida, essa natureza que já está afastada de Deus, essa natureza cujo qual há dentro de nós uma série de pecados, uma série de maldades, uma série de coisas ruins. Talvez alguém fale assim, mas eu não sou assim, eu não tenho maldade dentro de mim. Eu sou tão bonzinho, eu sou tão... Um teste para nós sabermos se nós somos tão bonzinhos assim, se eu tivesse todos os meus pensamentos abertos assim para o mundo, compartilhados pelo mundo, eu ia gostar? Será que eu teria essa capacidade assim de bom grado de compartilhar tudo o que eu penso com todas as pessoas? Do mundo inteiro sabendo o que eu penso? Será que eu seria capaz disso? Acredito que não, não é? Então isso é uma prova que dentro de nós há algumas esquisitices aí. Nós pensamos coisas muito ruins, nós temos uma imaginação muito fértil, nós somos egoístas, nós
desejamos as coisas dos outros, nós temos uma série de pecados embutidos dentro do nosso coração. Bem? E outra prova disso é as aberrações que a humanidade tem feito ao longo dos séculos, as maldades que nós vemos no dia a dia. O ser humano é capaz das coisas mais torpes, das coisas mais terríveis, né? Uma mãe abandonar um filho, o pai jogar o filho no rio, a mãe esquartejar o filho, o outro furar o outro, matar o outro, perversidades, uma série de coisas, irmãos. Enganar, deixar o povo passar fome. É terrível, irmãos, o que o ser humano já fez nessa terra. Tudo isso está dentro dele. Bem, queridos? Então, esse é o homem depois da sua queda. Muito embora ele não tenha sido criado assim, mas ele se corrompeu. Bem? Tá, irmão Cláudio, mas o irmão está falando aí que o homem tem tudo isso, e o que a Bíblia diz a respeito disso? Então vamos ver o que tem no homem segundo a Bíblia. Lá em Mateus 15, 17, Jesus ele é indagado, né, nessa passagem, por conta dos seus discípulos terem sido convidados para comer, e eles estão comendo ali e não lavaram as mãos, e alguns fariseus perguntam, seus discípulos são meio porquinhos, né? E aí Jesus vai dizer que não é aquilo que entra no homem que o contamina, mas aquilo que sai dele. E aí Jesus, ele fala assim: ainda não compreendeis que tudo que entra pela boca desce para o ventre e é lançado fora? Mas o que sai da boca procede do coração, e isso contamina o homem. Então, irmãos, tudo que nós falamos vem do nosso coração. E veja, é isso que vai nos contaminar. Porque do coração procedem o quê? Os maus pensamentos, mortes, adultérios, fornicação, furtos, falsos testemunhos e blasfêmias. São estas coisas que contaminam o homem, mas comer sem lavar as mãos, isso não contamina o homem. Bem, então aqui Jesus está falando de uma maneira espiritual, né? Que aquilo que faz mal realmente para o homem, para a sua vida, para a sua conduta, é aquilo que sai do seu coração. E nós, às vezes, somos bem educados e não permitimos que o nosso coração controle, né, a nossa vida, os nossos desejos controlem a nossa vida, mas isso não nos faz melhor do que ninguém, porque essas coisas ainda estão lá dentro do coração. Eu posso não mentir, porque fui educado a não mentir, posso não roubar, porque fui educado a não roubar, posso não adulterar, porque fui educado a não adulterar, mas estas coisas estão lá dentro do coração. Então, não há muita diferença. É claro, né, que aquele que rouba, né, e aquele que não rouba tem, assim, nós ficamos com aquele que não rouba, não é verdade? Mas aos olhos de Deus, aos olhos do Criador, não há diferença, porque essa natureza ainda está lá dentro fervendo. E pode ser que a qualquer momento ela venha à tona, a qualquer momento ela possa explodir para fora. Amém, queridos? Então, todos nós, viu, irmãos, em maior ou em menor grau, temos o pecado dentro de nós. Se não é um, é outro pecado. Se não é o outro, é o outro ainda. Amém? E veja, ninguém está imune ao pecado. Todos nós temos as nossas parcelas dentro de nós. E veja, por conta dessa natureza que nós temos dentro de nós, que é pecaminosa, que é tendenciosa, que quer apenas o nosso próprio bem,
ela vai manifestar algumas coisas, ela vai dar uns frutos. Né? Imagine você como uma árvore, e a árvore que se preza, ela vai dar frutos, que faz parte da natureza dela, não é? Se é uma árvore doce, vai gerar um fruto doce. Se é uma árvore azeda, vai gerar um fruto azedo, não é? E assim por diante. Agora, nós também, imagine você como uma árvore. E se o seu interior tem todas estas coisas, você como essa árvore vai gerar frutos relativos ao que tem aqui dentro de você. Lembra que Jesus falou que o que sai para fora é o que procede do coração? Então, nossos frutos vão proceder aquilo que está dentro do nosso coração. E aqui em Gálatas 5,19, Paulo fala: porque as obras da carne são manifestas, as quais são o adultério, fornicação, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizade, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, inveja, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Olha que interessante Paulo falando. Todas estas coisas que nós falamos aqui são frutos daquilo que há dentro de nós. Bem, queridos? Estão acompanhando todos aí? Então, esse é o homem natural. E veja, o objetivo primordial do Evangelho é restabelecer o homem com Deus, contato do homem com Deus, porque esse contato foi cortado por conta do pecado. Então, Deus e o homem tinham uma comunhão, né? Tinham um relacionamento, mas o pecado cortou essa relação. Agora, o Evangelho, a primeira coisa que nós precisamos saber do Evangelho é que o Evangelho vem para restabelecer essa conexão do homem para com Deus. Bem? E ainda nesse objetivo primordial, o Evangelho vem para trazer uma nova natureza para o homem. Porque essa natureza pecaminosa, ela não combina com a natureza divina de Deus. Com essa natureza que nós temos aqui, com essas coisas tudo dentro de nós aqui, ela não vai ser capaz de conectar-se com a natureza divina. Então nós precisamos ter a nossa natureza transformada, mudada, assim como a divina, para que possa haver a conexão correta entre o homem e Deus. E veja, essa é a função primordial do Evangelho. Então, consiste em mudar a tua natureza, a tua maneira de pensar, a tua maneira de enxergar o mundo, a sua maneira de viver, a sua maneira de negociar, a sua maneira de estudar, a sua maneira de lidar com os relacionamentos humanos, com a sua família, com o vizinho. Essa é o primeiro objetivo do Evangelho, mudar a tua vida. Não é trazer bênção. Claro que isso nós vamos ver depois. E há bênção, viu, queridos? Não é fazer você viver bem. Não. Isso vai acontecer lá. Mas a primeira coisa que o Evangelho tem que fazer em você, em mim, em nós, é mudar a nossa natureza, mudar a nossa concepção e nos fazer agora entrar em contato com o divino, entrar em contato com Deus. E como isso vai acontecer? Somente Cristo é capaz de reconciliar o homem com Deus. Amém, queridos?
Lá em João 14,16, Jesus fala assim: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, a única maneira de termos a nossa vida transformada, mudada, é através de Jesus Cristo e da sua palavra. Ele é a verdade transformadora. Ele é a verdade que nos faz entrar em contato novamente com Deus. Tá, irmão Cláudio, beleza, Jesus Cristo é a ponte de ligação entre eu, que sou pecaminoso, e Deus. Muito bem, mas como é isso? Então vamos dar uma olhada aqui e ver o que Jesus veio fazer a princípio, tá? Em primeiro lugar, o que Jesus veio fazer: limpar o nosso interior. Perdoar, né? Porque nós somos dignos de pena, e pena que eu não estou falando de pena dó, eu estou falando pena, sentença, não é? Nós somos dignos de sentença, dignos de morte. O destino daqueles que estão longe de Deus, queridos, é a perdição eterna. Por isso é importante agora nós sermos perdoados, e Cristo veio e fez isso. Então nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Mas veja, nós falaremos isso também mais para frente, sobre o objetivo do Evangelho na nossa vida. Mas a primeira coisa que ele vai fazer conosco é limpar o nosso interior. João 7,37 fala assim: e no último dia, o grande dia da festa, Jesus pôs-se em pé e clamou, dizendo: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva correrão do seu ventre. E isto disse ele do Espírito que havia de receber os que nele crescem, porque o Espírito Santo ainda não fora dado, por ainda Jesus não ter sido glorificado. E muitos da multidão, ouvindo esta palavra, diziam: verdadeiramente este é um profeta. Então veja, Jesus fala agora que aqueles que crescem nele, bebessem da água que ele desse, sairiam rios de água viva do seu interior. Ou seja, teria o seu interior mudado. Então, agora o Espírito Santo, como diz aqui o texto, ele disse sobre o Espírito Santo que havia de receber aqueles que crescem nele. Então, plantada agora uma nova natureza em mim, em você, em nós. O Espírito Santo habitando o nosso ser, agora viria de Deus, através desse Santo Espírito, uma nova natureza, que mudaria o nosso interior e começaria a jorrar para fora. Primeiro, as impurezas, depois, a vida de Deus, a vida de Cristo, através da nossa vida. Amém, queridos? Então, limpo o nosso coração, limpo a nossa maneira de enxergar as coisas, nós daríamos frutos diferenciados, frutos novos, frutos que agradariam a Deus. Lembre-se, tá? Essa água parada aqui, né? A velha natureza. Frutos maus, pureza, idolatria, lascívia, adultério, bebedice, glutonaria, né? Todas essas coisas por conta dessa água parada aqui. Agora vem uma água nova e joga tudo isso para fora, e essa água nova gera frutos novos. Vamos ver quais são esses frutos? Gálatas 5:22 diz assim: mas o fruto do Espírito é o amor, o gozo, a paz, a longanimidade, a benignidade, a bondade, a fé, a mansidão,
há temperança, contra estas coisas não há lei. E os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Veja, queridos, então agora, eu com essa nova natureza, essa nova maneira de enxergar o mundo e ver as coisas, os frutos que eu vou produzir serão frutos diferentes frutos daquele que não conhece ainda o amor de Deus. E esses frutos é o amor, o gozo, a paz. Irmãos, é necessário que nós deixemos Cristo mudar realmente a nossa vida. É do que estamos falando, é de uma mudança de vida. A primeira coisa que o Evangelho vem trazer para a nossa vida é a mudança de vida, realmente. A mudança de enxergar as coisas. E ele completa aqui o texto falando assim, que os que são de Cristo deixaram aquelas coisas velhas para trás, agora é uma nova vida. Eles crucificaram as suas paixões, os seus desejos. Irmãos, são os nossos desejos que nos atrapalham. E esses desejos fazem parte da velha natureza. E esses desejos são os que nos afastam de Deus. Porque, vamos ser francos aqui, meus queridos, se nós fizéssemos tudo o que nós queremos, se tivéssemos à mão tudo o que desejássemos, assim, será que hoje nós estaríamos na igreja? Será que hoje nós estaríamos aos pés de Cristo? Não responda antecipadamente. Pense primeiro. Se nós tivéssemos tudo o que nós realmente queremos, dinheiro, propriedades, fama, status, reconhecimento, poder para fazer tudo o que eu quisesse, será que realmente eu estaria na presença do Senhor? Então nós percebemos que os nossos desejos, eles nos afastam de Deus. Os nossos desejos não estão relacionados com as coisas de Deus, os nossos desejos mais íntimos. Por isso que nós precisamos ter a nossa natureza mudada, transformada. Porque essa velha natureza, ela não quer saber de Deus. A raça humana, a humanidade, ela tende para o pecado e para a autodestruição. Quando nós vemos o relato bíblico, os primeiros 11 capítulos, nós vemos a humanidade sendo deteriorada. A partir de Adão, já começa com os seus filhos, um matando o outro. E veja, a partir daí é só ladeira abaixo, até que Deus resolve acabar com a raça humana por conta da sua degradação. Então, os primeiros 11 capítulos da Bíblia nos mostra a condição humana, do que o homem é capaz para o mal, para as coisas ruins. Então, esses primeiros 11 capítulos é um raio-x da doença da humanidade. E é claro que a partir do capítulo 12, Deus começa a mostrar o seu plano de salvação para a raça humana. A partir de Abraão, ele chamando Abraão, ele começa a dar os primeiros passos para que a salvação da humanidade seja completa, concluída. Bem, queridos? Então, veja, leia lá os primeiros 11 capítulos. Depois de Deus ter exterminado toda a humanidade, deixado apenas Noé e sua família, então nós pensamos assim, então Noé era o homem de Deus, seus filhos ali, beleza, o mundo ia ser uma maravilha a partir de agora, Logo ali no começo, já o povo se junta ali e começa a falar, não, peraí, vamos nos unir aqui, vamos construir aqui uma cidade
e uma torre. Geralmente o pessoal só fala da torre, mas a intenção deles era construir uma grande cidade. E aquela torre ali, para que eles não fossem dispersados pelo mundo. Então, Deus também não olha com bons olhos isso e fala, olha, eles falam só uma língua, esse povo, né? E a partir de agora não vai ter mais limites limites que esse povo vai inventar as coisas. Então, vamos lá confundir a língua deles e separar esse povo aí pela terra fora. E veja, Deus confundiu a língua daquele povo e os espalhou. Então, nós conseguimos perceber que se ficasse apenas um homem bom na terra, seus descendentes, com o passar dos tempos, das eras, iriam se corromper novamente. Essa é a condição humana, queridos. E quando nós falamos de evangelho, nós estamos falando disso, desta mudança da condição humana. Porque o homem sem Deus, ele não procura Deus, ele não quer saber das coisas divinas, das coisas espirituais. Ou os irmãos pensam que quando eles estavam construindo lá a Torre de Babel, eles estavam pensando em Deus, em alguma coisa assim semelhante. Claro que não. E olha que todos eles descenderam de Noé, né? Um homem bom, um homem temente a Deus, seus filhos também, obedientes. Mas, veja, queridos, esse é o ser humano no seu estado natural. E o Evangelho vem para mudar isso, transformar Cláudio aqui dentro, transformar o Joãozinho, transformar o Pedrinho, transformar o José. Irmãos, o Evangelho vem para mudar a tua vida, a tua natureza. E hoje, atualmente, os crentes pensam que o Evangelho é simplesmente para trazer bênção, simplesmente para nos tornar prósperos, simplesmente para resolver os nossos problemas. Problemas esses, muitas vezes, causados pela nossa própria natureza, não é? Mas, se nós tivermos as nossas naturezas humanas mudadas, muita coisa já se resolve por si só, meus queridos. Por exemplo, alguém te faz alguma coisa lá, qual a sua primeira reação? Seja sincero e não minta para você mesmo. Também não precisa dizer para ninguém não, pense aqui com você. Alguém apronta com você de verdade assim. Qual a sua primeira reação? É ir buscar a Deus, perdoar e tal ou não? O que passa aqui na sua mente? Primeira coisa. Né? Agora, se eu deixo minha natureza falar mais alto, eu vou lá brigar, vou revidar, vou falar que eu tenho razão e não sei o que mais. Agora, se eu tenho a natureza mudada, quais são os frutos do Espírito, irmão, que nós vemos? Longanimidade, benignidade, paz. Se eu tenho todos esses frutos, eu vou olhar e vou falar, beleza, Deus abençoe lá, amém. Ainda oro pela pessoa, abençoo, né? O que vai acontecer? Eu vou gerar problemas? Muito pelo contrário, estou evitando os problemas, né? Porque quais são os frutos da carne? Dissensões, brigas, contendas. Então, muitos dos nossos problemas são gerados pela nossa velha natureza mesmo. É claro que também tem outras coisas, né? Ataque do mundo, ataque externo, né? Tem coisas que nos sobrevêm, verdade? Mas a maior parte das coisas são geradas pelos nossos próprios pecados, né? Do que se queixa o homem, diz a palavra de Deus. Queixe-se o homem dos seus próprios pecados. Bem? Então, queridos, hoje é importante nós entendermos que a primeira coisa que o Evangelho
tem que trazer e fazer em nós é nos fazer reconhecer que nós temos uma natureza terrível e que ela precisa ser mudada. Nós precisamos de Cristo para que isso aconteça. Nós precisamos reconhecer que esta natureza que nós temos dentro de nós nos afasta de Deus. Ela é perniciosa, ela é maléfica para a nossa vida, porque ela pode nos levar para o inferno. E em muitos casos ela vai levar para o inferno. Posteriormente nós vamos falar nas próximas pregações sobre o perdão, bem, que o Evangelho traz. Mas hoje o que fica para nós é que nós devemos reconhecer que eu preciso ter a minha natureza mudada, eu preciso nascer de novo. Existem vários textos que falam de maneiras diferentes a mesma coisa: nascer de novo, entregar a vida para Cristo, crucificar as minhas concupiscências e desejos. Tudo isso trata-se da mesma questão, o reconhecimento que sem Jesus para mudar essa minha natureza, eu estou perdido. Bem, queridos? Agora, vale a reflexão. Quantos anos eu estou na igreja? Será que eu tenho permitido que o Evangelho mude a minha vida? Ou estou buscando apenas bênçãos passageiras, esperando que o Evangelho resolva minhas questões pessoais, as minhas doenças? Irmãos, se nós só estamos pensando nisso, é hora de nós pararmos e centrarmos naquilo que realmente é importante primeiro, depois as outras coisas. Você sabe que você tem uma natureza adâmica e que ela precisa ser mudada? Tudo bem, se você sabe disso, é um ponto para você. Agora, você está deixando Cristo e a sua palavra mudar a tua vida? Se não está, faça isso agora. Irmão, não perca tempo mais. Permita que Deus transforme a tua vida. Ah, mas eu já cheguei numa certa idade, não sei. Irmão, permita que Deus transforme a tua vida. Ah, mas eu sou muito jovem, tenho muita coisa para viver. Irmão, permita que Cristo mude a tua vida. Porque senão o Evangelho não tem eficácia alguma para você e na sua vida. Se você não permitir que a palavra de Deus transforme o que há dentro de você, para que corra rios de água viva do teu ventre, não vai adiantar de nada você orar, não vai adiantar de nada você evangelizar, dar aos pobres, não vai adiantar de nada você passar 40, 50 anos na igreja, porque quando chegar a hora, você vai perecer como os demais. Permita que Deus transforme a tua vida, mude a sua vida, através da palavra de quem? A palavra dele, a palavra de Cristo Jesus, o emissário do nosso Deus. Irmãos, isso é muito sério, porque esta é a ação primordial do Evangelho. Nos achar, nos encontrar naquele estado deplorável e nos transformar. Pegar aquele que não quer saber de Deus e transformá-lo num adorador, transformá-lo num mensageiro de Cristo, transformá-lo num ministro do Evangelho. Pegar aquele que nunca ouviu falar de Deus, que não conhece as Escrituras, que não conhece o amor de Deus, e fazê-lo um mestre na presença do Senhor. Aquele evangelista, fazer dele alguém que teme ao Senhor e o ama. Essa é a função primordial do Evangelho. E se nós ainda não temos isso na nossa vida, nós precisamos rever o nosso conceito de Evangelho, o nosso conceito de boas novas, o nosso conceito de servir a Deus. Bem, queridos?
Então ficamos hoje nesta reflexão, que nós fomos chamados primeiramente para ter nosso coração mudado. É claro que isso é um processo que tem um começo, mas ele vai terminar lá quando chegarmos junto de Cristo, né? Esse processo ele vai acontecendo, nós vamos passando pela vida sendo transformados. Nós passaremos por toda a nossa existência aqui nessa terra, aqui nesse plano, aprendendo cada dia algo novo do Senhor, algo que precisa ser mudado em nós, algo que precisa ser esquecido, deixado para trás, algo que precisa ser abandonado. Até o dia da tua morte ou do teu encontro com Cristo, você estará sendo mudado pela palavra do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Isso não é algo assim que eu resolvi mudar e agora mudei e estou completamente imune do pecado. Não, essa natureza acompanha a gente até o último dia, queridos. Enquanto nós estivermos nesta carne, enquanto nós estivermos habitando esse corpo frágil e pecaminoso, corrompido pelo pecado, nós vamos ter tentações, a nossa natureza vai querer se levantar. Então por isso que nós temos que levar ela ali cativa, crucificada na cruz de Cristo. E isso é um trabalho que tem um começo, mas não tem um fim ainda, não aqui nessa terra. Ele só vai terminar no dia que você fechar o olho aqui e abrir o olho na presença do nosso Senhor Jesus Cristo. Bem, queridos? Então, mas isso é a nossa escolha. Isso é uma decisão nossa, minha, sua, nossa, de fazer com que essa nova natureza cresça a cada dia e seja alimentada pela palavra do Senhor Jesus. Bem, queridos? Fica aqui a minha oração para que você consiga vencer o pecado, que você consiga deixar Cristo transformar o seu eu interior. Bem? Senhor nosso Deus, Pai querido, contempla o teu povo, Senhor, a necessidade de cada um. Mas, Senhor, ajuda-nos a ter coragem, ajuda-nos a entender que precisamos, Senhor, mais do que nunca, deixar a Tua Palavra mudar o nosso interior, mudar o nosso eu, porque sem isso, Senhor, jamais veremos a Deus. Senhor, ajuda-nos a entender que nós precisamos ter a nossa mentalidade mudada, Senhor, que nossos desejos precisam estar alinhados com os desejos de Cristo, que todos os nossos projetos de vida, Senhor, tem que estar, Senhor, intimamente ligado com o projeto de vida que o Senhor Jesus Cristo tem estabelecido para cada um de nós na sua palavra. Pai, ajuda-nos a entender que se deixarmos a nossa vida solta, vivendo como sabemos, como podemos e como gostamos, Senhor, pode ser que nós não venhamos a conhecê-lo pessoalmente. Senhor Jesus Cristo, ajuda-nos nesse sentido, de deixarmos ser transformados pela Tua Palavra. Senhor, guarda o Teu povo nesse caminho, nessa empreitada, Senhor, ajuda-o, conduz a eles, aos seus familiares. Em nome do Senhor Jesus, nós oramos desta forma. Agora, Deus, que o Teu amor, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, a consolação e comunhão do Teu Santo Espírito, guarde a Tua igreja, hoje e sempre, e nos ajude a cumprir o Teu propósito para com a nossa vida.